Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite, porque Ele é bom, Sua misericórdia dura para sempre, Ele é o Deus eterno, Ele é o Senhor, o nosso socorro bem presente, a nossa cura, o nosso libertador, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que passeia no meio do seu povo, esse que tem a sua igreja na sua destra, os seus pastores estão nas suas mãos, porque é Deus, é supremo, é soberano, é Senhor nos céus e na terra. Tudo isso é o Senhor Jesus Cristo, que trabalha no nosso coração pela fé. Se você crer no nome desse Senhor, Ele pode curar você nessa noite. Ele pode curar a nossa alma, o nosso coração. Ele pode trazer refrigério para a nossa alma. Ele pode trazer refrigério para o nosso coração nessa noite, para que nós possamos estar louvando e adorando com sinceridade do nosso coração, com humildade do nosso coração. O Senhor habita num alto e sublime trono, diz o Senhor, mas também habita no coração do humilde, no coração do quebrantado. Ele habita para curar, para reavivar, para dar força e vigor. Aquele que está cansado, recebe força. Aquele que está com medo, recebe coragem. Aquele que está desesperançado, recebe esperança. Aquele que está com o coração trêmulo, aquele que não enxerga mais nenhuma saída, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus é a tua resposta nessa noite. Para todas as tuas perguntas, para todas as tuas indagações, o Senhor Jesus Cristo é a tua resposta nesta noite. Se você crê nesse Deus poderoso, Ele pode te curar nessa noite, Ele pode te libertar nessa noite, Ele pode te restaurar nessa noite, Ele pode te alegrar nesta noite, Ele pode te dar um coração novo nesta noite, Ele pode reavivar o teu espírito nesta noite, Ele pode te regenerar nesta noite. Tu podes fazer parte da natureza de Deus nesta noite, se crê no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há homem que possa fazer isso, mas o nosso Senhor pode, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Gosto do que está escrito em Deuteronômio 32, e versículo 39, não precisa abrir, eu vou só ler um pouco, para a gente aquecer ainda mais o nosso coração. Ele diz assim: vede agora que eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo, como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que mata e que deixa viver. Esse é o Deus que fere, é o Deus que sara. É o nosso Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Ele é o que faz e permite que a sua igreja faça. Ele que distribui dons, poderes para a sua igreja trabalhar na terra. E para a glória dele, para a glória do nome dele, é Ele que faz todas as coisas. Somos filhos. Recebemos o direito de ser filho de Deus, quando cremos no Senhor, quando recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos filhos. E nesta noite eu queria compartilhar com você uma palavra
que venha despertar o teu coração, para que tu saia daqui nessa certeza de que você é filho de Deus, se você recebeu verdadeiramente Cristo Jesus. Você é filho de Deus, se você verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Que você é filho de Deus, porque foi comprado por alto preço. Se você crê nesse Deus, hoje, você não sairá daqui da mesma maneira. Como disse o Gilmar, enquanto ele louvava, você é casa de Deus, nós somos casa de Deus. E uma das coisas que nós precisamos, meus irmãos, nesse tempo, é tomar posse dessa verdade. Nós conhecemos bem as Escrituras, nós lemos as Escrituras, nós estudamos as Escrituras, mas você e eu podemos fazer todas essas coisas. Se nós não crermos nas Escrituras, se nós não crermos em Jesus Cristo, como diz a Escritura, não fluirá de nós rios de águas vivas. Porque nós somos alimentados pela fé nesse Deus. O mundo olha para nós e não entende o poder que há na igreja de Cristo. Não entende o mistério de Cristo na minha vida e na tua vida. Não compreendes por que nós somos alegres. O mundo não compreende por que nós falamos de poder. O mundo não compreende por que nós falamos de glória. O mundo não entende por que nós exaltamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque o homem natural, meu irmão, minha irmã, não compreende as coisas espirituais. Tudo isso que está acontecendo aqui hoje é um movimento espiritual, entenda isso. Por isso a necessidade de crermos em Jesus, para que nós possamos andar, para que nós possamos alcançar, para que nós possamos viver dimensões espirituais poderosas em Cristo Jesus. Enquanto você não entrar neste caminho que é Cristo, enquanto você não receber esse Deus Todo-Poderoso que é Cristo, você não entenderá as coisas espirituais do Senhor. Você não entenderá a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando você tiver o pensamento, quando você tiver uma revelação, quando for revelado a você o Cristo vivo pelo Espírito Santo, aí então entenderás a grandeza, o poder e a glória desse Deus. Esse Deus que sara, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que restaura, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu à igreja dele poder e autoridade na terra sobre as potestades, sobre os demônios. Nós temos poder, nós temos autoridade em nome de Cristo Jesus para combater as trevas. E que outra instituição há na terra com essa autoridade, com esse poder? Nenhuma! Só esse organismo vivo, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, que foi constituída por Ele para combater as trevas e para vencer o inferno. Se você crê nessa palavra, então você já começou pelo caminho certo. Eu quero começar nessa noite lendo com você, meu irmão, Romanos 14. Romanos, capítulo 14 e versículo 9. Eu quero que você entenda essa palavra, porque ela vai entrar no nosso coração como uma flecha e vai curar. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14 e versículo 9, do 9 ao 11, nós vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Foi para isto que morreu
Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Sabe, irmãos, nós, quando falamos desse Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós aprendemos aqui, inclusive, que Ele não é só o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Em que dimensão nós precisamos entender essa verdade? Qual caminho nós devemos trilhar para compreender que o Senhor Jesus Cristo é Senhor de vivos e de mortos? E que para isso Ele morreu e ressuscitou, ou reviveu. Qual a dimensão nós devemos estar? Qual caminho nós devemos trilhar? Primeiro, eu devo dizer a você, meu irmão, que tudo começa por um chamado. E nós fomos chamados por esse Senhor. Nós fomos escolhidos por esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quando fomos chamados, fomos escolhidos por esse Deus. Eu e você não podemos, de maneira nenhuma, estar parados, estagnados, esperando que Ele faça tudo o que precisa ser feito para que nós possamos viver nessa dimensão espiritual. Não. É preciso compreender essa autoridade de Cristo Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. Se eu não entender essa autoridade de Cristo Jesus sobre a minha e sobre a sua vida, se nós não entendermos isso, nós não alcançaremos esses pontos espirituais que é necessário para a nossa vitória. Entenda uma coisa. Quando a palavra de Deus declara assim, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, eu preciso pensar, eu, Paulo, me submeto a esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que Ele se submeteu ao Pai, porque esse é o exemplo. Ele só pode ser o meu Senhor nos aspectos espirituais, na minha vida, para vencer as fortalezas do inimigo. Ele só pode ser o meu Senhor se houver em mim obediência e uma nova consciência. Não adianta chamar de Senhor tão somente, pois Ele mesmo disse, nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas existe uma maneira certa de se fazer. Fazer a vontade do meu Pai, disse Ele. Chamar Ele de Senhor tão somente não resolve. Dizer que Ele é o meu Senhor tão somente não resolve. Eu preciso compreender que eu devo a Ele obediência. Eu preciso compreender que eu fui tirado das trevas. Eu fui comprado por Ele. Ele pagou por mim um alto preço. E eu preciso ser servo. Se eu não me colocar no lugar de servo, Ele não é o Senhor da minha vida. Se eu não me colocar no lugar de servo para obedecer e para fazer a sua vontade, Ele não é o Senhor da minha vida. Por quê? Porque a tendência do homem é ter vários senhores. Quantos homens não têm hoje, ou não estão hoje com o seu coração
em valores, em coisas materiais, e essas coisas são os seus senhores. Eu necessito compreender que Jesus Cristo é o meu Senhor a partir da minha obediência a Ele. Eu preciso compreender que Ele é o meu Senhor, para que eu viva no reino, para que eu esteja no reino, para que eu viva o estado do reino de Deus. Eu preciso compreender que Ele é o meu Senhor a partir desta obediência. Se não houver esta obediência, se não houver este temor a Deus, se não houver esta intimidade com Deus, então Ele não é o meu Senhor, assim como é Senhor daqueles que obedecem. Por mais que eu diga, por mais que eu fale, por mais que eu pronuncie, por mais que eu grite, Ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí isso está acontecendo hoje no meio cristão. É moda ser crente hoje. É bonito ser cristão hoje. É bacana dizer que é crente hoje. É legal levantar pela manhã e a igreja dizer: não, eu sou crente. Mas a Bíblia declara que até o diabo crê, até os demônios creem, estremece. Se aqueles que estão fora olham para nós, o que estão vendo? A obediência? Estão vendo o temor? Eles estão vendo a intimidade? Eles estão vendo a nossa comunhão? Porque se não houver essas coisas, Ele não é o Senhor da nossa vida. E se Ele não é o Senhor da nossa vida, então Ele também não nos corrige. Porque a palavra declara que Deus corrige todos aqueles que Ele ama. E se Ele não nos corrige, também não somos filhos. Porque Ele, como Pai, corrige todos os seus filhos, porque ama. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas amam coisas, mas não amam a Deus, e não amam os outros. Não amam uns aos outros. As pessoas amam coisas. Mas a palavra do Senhor declara que eu preciso entender esse senhorio de Deus na minha vida, para que Ele seja verdadeiramente o meu Senhor. E eu te convido para a gente ler Atos 4:12, que é um texto muito conhecido. Atos 4:12 tem uma palavra poderosíssima. Ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Podemos procurar. Hoje, no último final de semana, há muitas festas Brasil afora. Há muitas proclamações em várias cidades do Brasil. E há muitas declarações de fé sobre vários deuses. Mas o texto diz que em nenhum outro há salvação debaixo do sol ou do céu. Só em Jesus Cristo há salvação. Só em Jesus Cristo há vida. Só em Jesus Cristo há perdão de pecados. Só em Jesus Cristo há poder e autoridade sobre o mundo espiritual e físico. Só em Jesus Cristo. Não há outro Deus igual ao Senhor. Pode procurar minuciosamente. Pode fazer quais os movimentos que você puder. Em nenhum outro há salvação debaixo do céu, só no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus que cura, esse Deus que sara, esse Deus que liberta, esse Deus
que restaura. É bom a gente procurar saídas nos caminhos mais fáceis? Sim, é bom. Caminhos que não oferecem nenhum obstáculo, irmãos. A porta larga, não tem pedras pelo caminho, é um caminho reto, não tem obstáculo nenhum. É bom? Sim, é bom. Muitos são os que vão por eles, mas o Senhor disse que são poucos aqueles que vão passar pela porta estreita e pelo caminho estreito. São poucos. Por quê? Porque não são todos que entregam verdadeiramente a sua vida ao Senhor, para que Ele seja verdadeiramente Senhor da sua vida. E quando o senhorio de Deus se instalar na minha vida e na tua, então sim há cura. Então sim há verdadeira libertação. Então sim há verdadeira restauração. Então sim haverá a verdadeira regeneração. Por quê? Porque agora o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Não existe outro Senhor. Não existe outro Deus. Não existe outro tesouro no seu coração. O seu coração não está mais em lugar nenhum, só está nele. Agora você adora verdadeiramente. Ele é o teu maior tesouro. Agora Ele é a tua alegria. Agora Ele é a tua força. Agora Ele é o teu único Deus. Ele agora é o Senhor da tua vida. Os homens que viveram isso, os homens que tiveram Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, eu te pergunto, algum deles foi derrotado em suas batalhas? Não. Abraão foi derrotado? Não, viveu a promessa. Moisés foi derrotado? Não, porque o objetivo era trazer o povo até aquele ponto e prosseguiu com Josué. Davi foi derrotado? Não. João Batista foi derrotado, apesar de ter sido morto? Não, pois o nome de João Batista foi dito assim por Jesus, nascido de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Aí eu te pergunto, e eu e você que vivemos o reino de Deus? Ele disse, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Será que nós temos essa consciência? Será que eu e você temos essa consciência de que nós somos maior do que João Batista? Sabe quem disse isso? Jesus disse! Nós somos maior do que João Batista no reino de Deus. Será que esse reino está vivendo em nós? Será que nós estamos vivendo esse reino? Justiça, paz e alegria, poder, glória, no nome do Senhor? Porque nós temos, então, vivido muitas baixas. Por que será? Aonde nós estamos falhando? Para não viver a plenitude desse Deus, para não viver a plenitude desse Espírito Santo, para não viver a plenitude do poder de Deus, aonde nós estamos falhando? O Senhor está sendo o Senhor da nossa vida. Ele tem sido prioridade na nossa vida. Ele tem sido a alegria da nossa vida. Ele tem sido verdadeiramente o nosso Senhor. As decisões que nós temos tomado essas decisões após conversar com o nosso Senhor e esperar nele a resposta. As respostas que nós estamos esperando com paciência no Senhor? Ou nós estamos acelerando o processo demais, meus irmãos? Porque a plenitude do reino de Deus, a plenitude do Espírito de Deus é algo glorioso. Ou será que o Senhor fez as promessas para a sua igreja e não cumpriria, por acaso? As promessas de Deus para mim e para você são promessas grandiosas, diz o Senhor.
São promessas poderosas, diz o Senhor. As promessas do reino de Deus para mim e para você é que nós imponhamos as mãos e o enfermo seja curado. As promessas de Deus para mim e para você é que nós venhamos a viver a plenitude do Espírito, do conhecimento espiritual. As promessas de Deus para mim e para você, meu irmão, é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele. As promessas do Senhor para mim e para você é que Ele moraria em nós pelo seu Espírito. É que nós seríamos casa do Senhor. As promessas do Senhor para nós é novidades de vida. É vida nova. As promessas do Senhor para nós é que a nossa casa será um lugar de paz, um lugar de alegria, de vitória. As promessas do Senhor para nós é que a nossa família será abençoada, próspera, curada, sarada. As promessas do Senhor para nós são promessas grandiosas. Pergunto, para te provocar, estamos vivendo essas promessas? Aonde essas promessas estão? As promessas do Senhor para a congregação são promessas poderosíssimas. É para você sair daqui e eu curado. De qual enfermidade? Do corpo, da alma, do espírito. As promessas do Senhor é que quando nós nos reuníssemos num lugar assim, para adorar o nosso Deus, Ele se manifestaria de maneira poderosa no meio do seu povo. É a glória de Deus varrendo os nossos corações num lugar assim. Por quê? Porque somos um, com um coração fixo no Senhor. Uma adoração genuína e verdadeira nele, somente nele. Não há mais espaço para nada no nosso coração. Pergunto, estamos vivendo assim? Aonde estamos falhando? Por onde nós devemos seguir? Qual o caminho que nós devemos ir? Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo é Senhor de vivos e de mortos. É Senhor de todos. Talvez você diga assim, irmão Paulo, as lutas são grandes. O inimigo tem me judiado. Tem feito estragos na minha casa, na minha família. Então, eu te convido para ir em Colossenses. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. E versículo, vamos começar no versículo 12. Vamos no 13. Colossenses capítulo 2 e versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus. Qual é a cédula que é contra mim e a você? Não tem mais. Qual é o inimigo que pode nos vencer? Não existe.
Qual o caminho que nós precisamos percorrer para compreender o senhorio de Deus na nossa vida? Digo para você, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas estão carregando o fardo que não lhe pertence mais. Não são mais seus. O Senhor Jesus já te perdoou. A cédula que era contra você, meu irmão, minha irmã, já foi rasgada. O Senhor já resolveu isso de uma vez por todas. Os seus pecados já foram perdoados. Mas você insiste em carregar esse fardo. Você insiste em carregar esses pecados, já foram perdoados. O Senhor Jesus já perdoou. O Senhor Jesus já te limpou. O Senhor Jesus já foi propício a você e a mim. E nos libertou. Por quê? Ainda temos dificuldade em aceitar o senhorio de Deus, do Senhor Jesus Cristo na nossa vida? Estamos perdendo tempo? O Senhor Jesus olhando para nós e nos vendo como filhos, homens e mulheres cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, da graça de Cristo, e não nos movemos? Armas poderosas nas nossas mãos, armas espirituais, para desbancar, para destruir as fortalezas do inimigo. Por que não usamos, irmãos? Por que não vivemos essa plenitude? O que está acontecendo conosco? As promessas estão de pé. O Senhor Jesus está vivo. Ele não está morto. Ora, irmãos, o Senhor Jesus está vivo. Ele está vivo. Não faz sentido algumas coisas acontecerem na nossa vida quando o nosso Cristo está vivo. Não faz sentido. Não faz sentido sermos derrotados dentro de algumas batalhas espirituais se o nosso Senhor está vivo. E Ele disse: eis que vos dou poder e autoridade sobre enfermidades, demônios. Vocês têm autoridade. Foi Ele que deu. Não usamos? Não sabemos usar? Não entendemos a grandeza das palavras do Senhor a nosso respeito? É como um segurança que está plantado no seu posto, armado até os dentes, pronto para combater o inimigo, mas o inimigo entra, sai, devasta, atropela, adoece, faz um monte de coisas, e o segurança está lá, em pé, armado, pronto para o combate, mas não age. Não se move, não toma uma decisão. É isso que nós precisamos fazer. Se o Senhor nos dá capacidade, se o Senhor nos dá poder, se o Senhor nos dá autoridade, mas nós não nos movemos, qual é o resultado disso, irmãos? Qual é o avanço do reino? As armas que o Senhor colocou nas tuas mãos, as armas que o Senhor colocou nas minhas mãos, é para ser usadas. O inimigo está de olho. O inimigo está procurando nos derrotar todos os dias. Mas eu te pergunto, a igreja do Deus vivo pode ser derrotada pelas trevas? As portas do inferno podem vencer a igreja de Cristo? Não pode. Irmãos, não pode. Porque o nosso Deus está vivo. O nosso Cristo está vivo. E mora em nós.
e é poderoso, glorioso, e nos deu poder e autoridade sobre as trevas. Esse senhorio de Cristo na nossa vida, nós precisamos compreender. Eu quero te convidar para irmos mais um texto aqui na frente. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá dar uma olhada no que diz aqui, um pouquinho bem lá para frente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, Pedro está falando aí do seu chamado, ele está cumprimentando, né, os irmãos, e no versículo 2 ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Observe que Pedro faz aqui duas referências importantes. Ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus. Essa eleição é nossa, irmão. Essa eleição é nossa. Nós fomos chamados, fomos escolhidos e fomos eleitos. Pergunta: para que Deus quer um povo eleito na terra? Um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido, um povo eleito dele. Para quê? Irmão, Deus tem um trabalho na terra. Deus tem um objetivo na terra. Deus tem um objetivo com a sua vida e com a minha. Deus tem um objetivo com a igreja dele. Deus tem propósito na nossa vida. Deus não te chamou para você ficar imerso. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não te chamou para você ficar estagnado. Não. Você foi eleito, irmão. Você foi eleito, irmã. Você foi chamado. Você foi chamada. Você foi escolhido, escolhida com um propósito. Ou Deus nos escolheria, nos chamaria, nos elegeria para quê? Só para dizer que tem um povo eleito na terra? Não. A igreja de Deus se move. Ela é um organismo vivo. E por isso o Senhor mora nela. Então saiba que você foi chamado, foi escolhido, foi eleito por Deus com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua casa. Deus tem um propósito na sua família. O nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de pacto. Nosso Deus é um Deus de promessa. E tudo isso é nosso. O pacto, as promessas, fomos eleitos, tudo isso é nosso. O apóstolo Paulo diz: tudo é de vocês. Estamos usando isso com inteligência. Porque, irmãos, o tempo está passando. Abra comigo Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1. Volta um pouquinho. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha só, a nós, a mim e a você, a nós falou nos últimos, ou nestes últimos dias, pelo Filho, Jesus Cristo. Agora veja o versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra
da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelentes que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Esse é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Agora, esse Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, mora em nós, pelo seu Espírito. E esta igreja precisa compreender isso. Se nós não compreendermos essa chegada da graça, se nós não compreendermos esse poder em nós, se nós não compreendermos essas armas que Ele nos deu, essa autoridade que Ele nos deu, nós vamos andar por aí, irmãos, armados, preparados, poderosos, cheios do poder de Deus, sem fazer nada. Sem fazer nada. O Napoleão, ele sempre fala para mim assim: Paulinho, aquilo que está parado, é isso mesmo, Nepim? A tendência é continuar parado. A lei da inércia, parado. Irmãos, o Senhor disse que é conosco, até o último tempo, o último dia, o último minuto, o último segundo, Ele é conosco. Então a presença de Deus na nossa vida é verdade. A presença de Deus na nossa vida é real. E eu te pergunto, qual é a nossa ação diante da presença desse Deus? Que medo é esse? Que fraqueza é essa? Que Deus é que habita em nós? Que Jesus é que habita em nós? Quem é esse Jesus que mora em você? Pergunte para Ele. Quem é esse Jesus que te curou um dia? Quem é esse Jesus das Escrituras na sua vida? Quem é esse Senhor na sua vida? Amados, diante de determinadas situações, esse Senhor não pode ser o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Não pode. Não pode, porque nós já recebemos dele poder para vencer pecados. E por que não vencemos? Por que muitos pecados se renovam na nossa vida? Por que muitos pecados são recorrentes na nossa vida? Por que não abandonamos? Por que não temos forças? Por que não temos resistência? Por que não enfrentamos de frente? Por que não nos humilhamos perante o Senhor para Ele nos curar? Por quê? Quem é esse Jesus que habita em nós? Porque se esse Jesus for o Jesus das Escrituras, você e eu estamos deixando de viver o reino de Deus na sua plenitude. Por que você vem aqui com o coração abatido e não sai daqui com o coração regozijante de alegria? Se aqui em nós mora o Deus da alegria, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por que você vem aqui com dúvidas sobre situações na sua vida e não sai daqui com a certeza
que isso será resolvido se em nós mora o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que pode e que conhece todas as coisas. Por que na nossa casa ainda existem situações que nós não entendemos? Ora, se em nós mora o Deus que tudo pode, por quê? Por que nós não estamos vivendo essa plenitude? Por que nós não estamos vivendo esse senhorio? Por quê? O que está acontecendo conosco? Amados, é os últimos dias que nós estamos vivendo. E esta geração foi eleita, esta geração foi chamada, esta geração foi escolhida, e Deus espera de mim e de você uma ação para o reino dEle. Deus espera de nós. Será que Deus vai ter que substituir muitos de nós? Porque os nossos olhos não se abriram para isso? Será que o Senhor vai ter que trocar algumas peças? Porque depois de muito tempo, não amadurecemos? Não, amados. É hora de compreender que Ele é o nosso Senhor. Enquanto nós não entendermos que Ele é o Senhor desta igreja, enquanto nós não entendemos que Ele é o Senhor do seu povo, verdadeiramente, nós não vamos conseguir viver a plenitude do reino de Deus. Não vamos. Não vamos. Sabe, irmãos, o que eu tenho visto? Eu tenho visto que as pessoas associam uma vida espiritual de intimidade com Deus de acordo com o que você possui, de acordo com o seu carro, de acordo com a sua casa, de acordo com o tênis que você calça ou com a roupa que você veste. Se você estiver morando numa boa casa, se o teu carro for um carro top, você tem intimidade com Deus. Você está mais perto de Deus. A tua vida espiritual é muito mais elevada. Pois eu digo para você, você está sendo enganado e engoldado pelo inimigo. Não é esse o propósito de Deus na sua vida. As riquezas espirituais que Deus tem para mim e para você, essas riquezas materiais são lixo, são nada, diante das riquezas espirituais do reino de Deus. O que você acha que vai acontecer com você, se você impor a mão sobre o homem ou a mulher que está com câncer e Deus curar? O que você acha que vai acontecer se você impor as mãos sobre o defunto e ele ressuscitar? O que vai acontecer com você se você der uma ordem no mundo espiritual e acontecer aquilo que aconteceu com Daniel? O anjo disse: Daniel, a partir do momento em que tu dedicar-te o teu coração e humilhar-te perante o teu Deus para compreender as coisas do Senhor, desde esse dia que as tuas orações são ouvidas no céu, e eu vim por causa dela, mas eu fui interceptado nas regiões celestiais durante 21 dias, e Miguel teve que vir para me ajudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que na sua vida ou na minha, muitas bênçãos estejam retidas nas regiões celestiais. Sabe por quê? Porque nós pedimos uma vez, e Deus ouviu. Pedimos duas, Deus ouviu. Aí nós paramos de orar. Paramos de orar. Ou nós não temos um inimigo? Temos. Temos um inimigo. Ou você acha que isso está escrito por quê? Para que nós possamos entender e compreender que temos inimigos. Se você ler a oração do Pai Nosso, o que diz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Como é que a gente ora? A gente começa a oração do Pai Nosso como? Senhor, quando não é Senhor, quando Ele ainda não é Senhor, porque não entendemos esse senhorio. Mas o Senhor Jesus disse, quando tu for orar e tu tiver a convicção, chama Ele de Pai. Ele é o teu
Pai. Ele é o nosso Pai. Chamá-los de Pai, meu Pai. Olha o cuidado de Cristo. Quando você for orar, chame Ele de Pai. Se você é filho, é uma alegria para o Senhor ouvir a voz da sua igreja, chamando-o de Pai e de Senhor, e adorando-o na beleza da sua santidade. Oh, amados, as riquezas celestiais, as riquezas espirituais que Deus tem para a sua igreja, o que é essas riquezas materiais? Se você e eu vamos viver no máximo 100 anos, muito, se viver muito, estou jogando longe aí, vai acabar, vai passar. Amados, esse templo aqui vai passar, todos esses equipamentos vão passar, esses bancos vão acabar, esse púlpito vai acabar, tudo isso vai passar, mas Jesus Cristo disse: a minha palavra não passará. Ora, veja, a palavra do Senhor não passará. Não existe nada mais poderoso, irmãos, mais glorioso. A palavra do Senhor, a riqueza, as riquezas da graça de Cristo. E é interessante, irmãos, porque há quanto tempo nós estamos ouvindo isso? As riquezas da graça de Cristo estão à nossa disposição. O pastor dessa casa está há mais de 30, 40 anos falando isso. As riquezas da graça de Cristo estão todas à nossa disposição. A dispensa do Senhor está à nossa disposição. Aliás, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. Sabe o que é isso? Você tem acesso à dispensa do Senhor. O problema é que quando a gente pensa em dispensa do Senhor, a gente já pensa em dinheiro, carro, casa, moto, bicicleta, essas coisas. Não. Isso aí Deus dá de acréscimo para a gente. Dispensa de Deus, amados. Dispensa de Deus gloriosa é quando alguém chega aqui no pastor, chega no irmão, chega na irmã e abraça e é curado, e é curada com um abraço. Você acha difícil? Eu conheço uma moça que foi curada aqui dentro com um abraço de um irmão. Ela disse: naquele dia que o irmão me abraçou, naquele dia eu fui curada. E ela é crente até hoje. Até hoje. Riquezas poderosíssimas que estão à nossa disposição. Profecias, revelações, tudo isso são riquezas que o Senhor tem para nós. Agora, nós precisamos tomar posse desse senhorio de Deus na nossa vida. Jesus Cristo verdadeiramente precisa ser o meu e o seu Senhor, verdadeiramente. Aí nós temos acesso a todas essas riquezas. Riquezas que fazem a diferença na vida do nosso vizinho da esquerda, do nosso vizinho da direita. Você já parou um pouco para ler com atenção e calma a vida dos apóstolos, por exemplo? A vida de Pedro, de Paulo, de Estevão. Esses garotos. Aí você fala para mim assim: mas eles andaram com Jesus. É verdade, andaram. E eu e você? Jesus mora na gente. Não é que nós andamos lado a lado com Jesus, Ele mora em nós. O poder de Deus está em nós. O que está faltando? Esses homens passavam e curavam as pessoas, alegravam as cidades, eram ousados, não tinham o menor problema em dizer para o pecador: você está em pecado e precisa se arrepender. Amados, a Bíblia diz que a tristeza, segundo o Espírito de Deus, o arrependimento produz vida, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Porque não é tristeza, é remorso.
Esses homens que andaram com Jesus, esses homens curavam, libertavam pessoas, eram poderosos no espírito. E hoje nós vivemos um tempo que quando nós vemos um irmão ou uma irmã receber do Espírito Santo uma manifestação um pouco maior, a gente já se assombra. Assombrar, meu irmão, é se a glória de Deus descesse aqui uma gota, nenhum de nós ficaria de pé. Nenhum de nós ficaria de pé. Se a glória de Deus desce nesse lugar. Ver a glória de Deus, amados, é eu e você indo para casa agora, daqui a pouquinho, já estou terminando. E passar do lado do endemoniado e ele gritar. E vai embora. A glória de Deus, amado, é hoje, quando você chegar na sua casa, e você vai sair daqui com isso na cabeça e pensar, na minha casa tem um problema. É quando você chegar na sua casa e lembrar do que foi dito aqui, eu sou filho de Deus. O Senhor Jesus mora em mim. Eu recebi de Deus poder e autoridade. E na sua casa você determinar essa vitória em nome de Jesus Cristo. Enquanto você não tomar essa posição o inimigo vai tripudiar, vai fazer o que deve e o que não deve, porque nós não tomamos uma posição. E para encerrar, vou contar algo para vocês. Um dia desses eu subi aqui, eu e a minha esposa, e encontramos uma jovem. Essa jovem chorava desesperadamente. Por quê? Porque se desentendeu com os irmãos da sua igreja. Olha que terrível. Subiu chorando. E a gente nem ia para aquele lado, a gente de repente foi, Deus é bom. Fomos até a casa dela. Chegando lá, ela disse, Paulo, os meus filhos estão atormentados. E nós começamos a conversar, e eu aprendi aqui nesta casa, com os nossos pastores, o que você tem na sua casa aí? Ela foi me mostrando para mim e a minha esposa, filmes, DVDs, todos esses negócios, boneco, brinquedos, tudo isso. Eu aprendi aqui, que o diabo tem os seus pontos de contatos na casa de muitos crentes. E ela começou a ver coisa dentro de casa. E ela dizia assim, eu vi ele passar para o quarto das crianças. Eu digo, vamos lá. Chegamos lá, o que tinha de coisa demoníaca dentro do quarto da criança? Crente, presta atenção, crente. Aí eu e a minha esposa falei, nós já entendemos o que está acontecendo aqui. Chamamos ela para um espaço que tinha assim na cozinha, começamos a orar. O inimigo travou as pernas dela no chão, que ela não se movia. Ele grudou ela no chão. Ela dizia assim, as minhas pernas não se movem. As minhas pernas estão tão pesadas que eu não consigo me mover. A minha esposa orou nas pernas delas, e eu orando, intercedendo. E aí, eu fui entender algo. Eu digo, espera aí, não é assim. Deus me deu autoridade. O Espírito Santo de Deus mora em mim. E o Senhor Jesus me deu autoridade sobre demônios. E aí então, nós fizemos a coisa certa. E quando nós dissemos, sai em nome de Jesus, ela desprendeu as pernas do chão e começou a tomar alívio. Nós saímos de lá, ela ficou bem. E para a glória de Deus, hoje ela é uma pastora de uma igreja aqui próximo. Sabe por quê, irmãos? Se eu e você não entender que você é filho e filha e tem autoridade de Jesus para resolver isso, você nunca vai compreender a grandeza desse Deus que mora em você. Nunca! Porque está escrito, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, é isso mesmo? Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que se apresente a Deus como sacrifício vivo, santo, que é agradável ao Senhor. E não vos conformeis com esse mundo, mas tenhais os seus pensamentos renovados, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando nós vamos entender isso? Quando os nossos pensamentos forem renovados pelo entendimento espiritual de Cristo Jesus e compreender, você tem autoridade sobre as trevas, que Jesus Cristo te deu. Faça uso dessas armas e aí você verá a libertação e a restauração da sua família. Enquanto a gente não entender essa verdade, irmãos, nós vamos ficar batendo cabeça. E a autoridade de Cristo está aí. Está sobre mim, está sobre você. E Ele nos deu exatamente para que nós possamos andar em vitória, em novidade de vidas, nós e a nossa casa e a nossa família. Fique de pé um minuto, por favor, e vamos orar. E eu quero fazer uma oração com você, no seguinte sentido: que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa abrir hoje o nosso entendimento, para que nós possamos viver esta verdade, esta glória de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, que Tu abras o nosso entendimento de maneira gloriosa, Senhor, para compreender esta grandeza do Teu reino, para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para compreender, Senhor, os presentes do céu que o Senhor tem nos dado. O Senhor já nos abençoou, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender essa verdade. Senhor, não permita que nós saiamos daqui hoje, Senhor, como pessoas ou como filhos que não entenderam o que o Pai tem para nós, mas que a nossa mente possa ser aberta nessa noite, Senhor, para entender essa verdade, para viver a plenitude do Teu Santo Espírito, Senhor, e não sermos enganados pelo inimigo. Sara-nos, Senhor, nesta noite. Cura-nos, Senhor, nesta noite. A nossa família, a nossa casa. Enche-nos, ó Deus, desta verdade. Abre o nosso entendimento, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.